Olá, olá, galerinha do terceiro ano. Vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências. Abra o seu livro na página 47. Na última aula, nós falamos sobre as características dos animais. E nós falamos dos animais vertebrados. Vocês se lembram que os animais vertebrados são aqueles que possuem uma coluna vertebral que sustenta o corpo e protege parte do seu sistema nervoso. Hoje nós vamos falar sobre os animais invertebrados, que também formam um grupo com muitas e diferentes espécies, né? Então, pertence a esse grupo os animais como, por exemplo, as esponjas do mar, as águas vivas, as lombrigas, as minhocas, os caramujos, os besouros e as estrelas do mar. E esses grupos são classificados em 7 grupos. São os poríferos, os quinidários, os vermes, os anelídeos, os moluscos, os artrópodes e os equinodermos. Então, nós vamos falar detalhadamente sobre cada um. Os poríferos, nesse grupo estão as esponjas do mar. O grupo recebe esse nome porque o corpo deles tem muitas aberturas chamadas poros. As esponjas podem ter diferentes cores e tamanhos, formatos variados. E elas vivem em ambientes aquáticos. Elas se fixam em corais, rochas e cascos de navios afundados. Já os quinidários, eles têm suas células que liberam substâncias que causam uma sensação de queimação, né? Se ele encostar em você ou você encostar nele, então você vai se sentir, sua pele vai queimar. Esses animais são aquáticos também, e os mais conhecidos são as águas-vivas, os corais e as anêmonas. No grupo dos vermes, nós temos algumas espécies, né, que causam doenças tanto em animais, plantas e em seres humanos. Geralmente entram no corpo por meio de alimentos ou água contaminada por suas larvas, com larvas ou ovos de vermes. Nos seres humanos, a verminose mais comum é causada pela lombriga. Essa que está aí na imagem aí, você já deve ter visto. Ela vive no interior do intestino delgado e absorve os nutrientes dos alimentos que nós ingerimos, né? Esses vermes nos seres humanos causam uma fraqueza e outros sintomas mais. Também existem alguns vermes que vivem livremente no ambiente e não causam nenhum prejuízo aos seres vivos nem às plantas, né? Como a planária. Já os anelídeos são animais que apresentam o corpo dividido em anéis. Você pode ver aí a minhoca, a sanguessuga são os representantes mais conhecidos desse grupo. Os moluscos são os animais com o corpo mole. A maioria dos representantes desse grupo apresentam uma concha para se proteger. Os moluscos podem viver em água doce, salgada ou ainda em ambientes terrestres que sejam úmidos. Alguns representantes dos moluscos são os caracóis, as ostras e os polvos. Você já deve ter brincado aí com um caracolzinho e visto que ele tem a casinha dele para proteger o seu corpinho. Já os artrópodes, eles têm o maior número de representantes, né, nesse grupo. São animais que apresentam pernas que facilitam sua locomoção e um esqueleto externo que protege o seu corpo. Os principais representantes dos artrópodes são os insetos, os aracnídeos e os crustáceos. Os insetos são os animais mais numerosos da Terra e apresentam muita diversidade. Além disso, contribuem muito para o equilíbrio da natureza, né? Muitas abelhas, vespas, borboletas e mariposas, moscas, ajudam na polinização das plantas. Os insetos também servem de alimento para muitos outros animais, como os pássaros, os sapos, lagartixas e peixes. Vamos observar essa imagem que mostra essa diversidade. Então, nós temos aí a formiga, a borboleta, um besouro e a abelha.
Aqui nós temos a imagem da aranha marrom, do carrapato, do escorpião. Então, os aracnídeos são representados por esse grupo: aranhas, escorpiões, os carrapatos. Muitos aracnídeos estão relacionados a acidentes com seres humanos. Por exemplo, se a aranha picar um ser humano, o escorpião pode causar até a morte, né? Por serem pequenos, eles podem ficar escondidos em roupas, calçados, em um entulho que esteja no quintal, embaixo de qualquer coisa eles podem se esconder. E você não vê, pega, é a picada. Já os crustáceos recebem esse nome porque o esqueleto deles, o esqueleto que o protege, é mais grosso e resistente que os dos demais artrópodes. E eles são mais adaptados ao meio aquático. Entre os principais representantes desse grupo estão os camarões, as lagostas e os caranguejos. Já os equinodermos têm a pele coberta de espinhos. Todas as espécies vivem exclusivamente em ambiente marinho. Os principais representantes desse grupo são as estrelas do mar, os ouriços do mar e as bolachas da praia. Vamos fazer alguns exercícios para fixar esse conhecimento, então. Vamos analisar as imagens dos animais. Então, feita essa análise, você agora vai classificá-los em invertebrados e vertebrados. Lá no material de apoio tem um jogo da memória dos animais vertebrados e invertebrados. Você pode formar uma dupla com alguém aí da sua casa e brincar. Questão de número 2. Complete o quadro dando um exemplo de animal para cada característica listada. Então aqui tem as características e você vai colocar qual animal se encaixa nessa característica. Por exemplo, tem um corpo cheio de poros, tem células com substâncias que queimam, verme que pode causar doenças, corpo formado por anéis, tem o corpo mole protegido por duas conchas e pode produzir uma pérola. Grupo mais numeroso de artrópodes. Artrópode cuja picada pode ser fatal. Artrópode com um esqueleto grosso e resistente. Exclusivamente marinho e com espinhos na pele. Tá muito fácil, né? E na página 55 você vai pesquisar um animal invertebrado e vai preencher essa ficha. Tá? Capricha aí na sua pesquisa, uma aula muito gostosa de se fazer. Então, beijos, até a próxima.